Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estúdios aqui em casa, mais uma vez online aqui pelo Zoom. Hoje vamos bater um papo com uma brasileira, uma advogada, especialista em proteção digital, a doutora Kátia Polon, vai falar com a gente lá de São Paulo, do interior de São Paulo, vai contar um pouquinho dessa trajetória aí na área de proteção digital, explicar um pouquinho o quanto é importante você ter as suas redes sociais, os sites, tudo protegidos aí digitalmente, para não ter problema posterior. E não precisar depois ficar tentando reverter o que já aconteceu. Então, prevenir é muito melhor do que remediar. Vamos bater um papo com ela então, e ela vai explicar, e depois vai deixar o arroba dela aqui também para você que tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, entrar em contato com ela no privado lá, chamar ela lá para bater um papo, e ela vai explicar para você como fazer e vai te auxiliar, tá bom? O nome dela é Kátia Polon, como eu falei. Obrigado, doutora, pela presença. Legal bater um papo com a senhora aqui. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui cumprindo meu propósito de levar a informação de qualidade ao maior número de pessoas possíveis Sim. e principalmente com essa oportunidade de levar essa informação além mar, né? Além mais, exato. Tanto para os brasileiros quanto para brasileiros em território Sim, nacional, quanto para as pessoas de todas as nacionalidades e em todos os continentes, porque infelizmente o crime não tem fronteiras hoje em dia, é né? O verdade. crime cibernético, ele atinge a todos, ele não faz distinção nem de raça, nem de credo, nem de territorialidade, Sim. e precisamos estar atentos a todo momento, Uhum. porque vivemos conectados e a gente Sim, precisa aprender a se defender. sim, é verdade. Doutora, vamos começar a falar um pouco, que eu vi que a senhora também é palestrante, fala nas palestras sobre segurança digital, não é isso? Então, Exatamente. dá um spoiler aí da sua palestra, quando é, como é, se essa palestra é presencial, se é online, para as pessoas que têm interesse já entrarem em contato contigo para ver a possibilidade até de participar dessas palestras, não é? As palestras, eu venho nessa jornada, né? Eu sou advogada, sou professora há 15 anos, Sim, e a sensação que eu tenho é que a vida me preparou para esse momento. Ao longo de toda a minha trajetória comercial, na área financeira, na área de consultora de serviços financeiros, seguro de vida, previdência privada, investimentos, depois para o direito, depois para a docência e tudo isso acaba culminando nesse desejo ardente de levar essa orientação. certo, Então, as palestras, eu tenho alguns formatos dela, pode ser online, pode ser presencial, certo. pode ser eventos que Uhum, contratem palestrantes sim, para trabalhar esse tema. Então, eventos na área de tecnologia e segurança da informação, na uhum, área de compliance, uhum, que é na área de conformidade, na área jurídica, uhum, porque a proteção digital ela perpassa por todas as áreas. E certo. aonde eu foco sempre são Uhum, nas pessoas, nos comportamentos, porque nenhum software de segurança resiste a alguém abrindo a porta de dentro para fora. sim. E o teu colaborador vai fazer isso, no caso das empresas, ele vai fazer isso por dois motivos. Por má fé, Uhum, e aí, contra a má-fé, existem processos e procedimentos definidos, duplo grau de senha, múltiplo fator de autenticação, uma série de mecanismos que a gente consegue colocar para diminuir a chance, sim. né, de algum colaborador ou algum terceiro agir de má-fé. Uhum, Mas o outro grande ponto é por desconhecimento, sim, por foi. ignorância. E Sim. aí, contra a ignorância, somente a informação resolve. E a palestra ela tem esse cunho. É uma linguagem simples, é uma linguagem acessível, eu trago exemplos reais, eu adequo a palestra ao público que Sim. estiver. Então, se eu estiver falando para escolas, eu trago os exemplos voltados para escolas. Se eu estiver falando para o time de chão de fábrica, se eu estiver falando para comércio. Então,
tem exemplos e tem situações de tudo quanto é forma possível. Uhum. E o principal é sabermos como agir preventivamente. E Sim, se a prevenção falhar, a gente já ter qual é o nosso plano de continuidade de negócios. sim, Porque é na calmaria que se constrói o abrigo, não é no momento da tempestade. sim. Então, se a gente sabe o que fazer, as Uhum. nossas rotas de fuga, as nossas saídas de incêndio, Uhum. né? Se a gente entende isso em momentos de calmaria, se Uhum. porventura acontecer, a gente reage muito melhor. Sim, tá certíssimo, certíssimo. E é como eu disse no início, o interessante é prevenir, né? Remediar nem sempre é legal, não é? Fazemos também o trabalho de recuperação de Aham. conta. Então, além do trabalho de blindagem de redes sociais, por exemplo, Uhum. eu também atuo com recuperação de redes sociais, no caso de Claro. invasão, no caso de hackeamento. Porém, quando a gente trabalha a recuperação de conta, Uhum. é necessário um time maior, Sim, porque provavelmente vai envolver uma necessidade de uma expertise de segurança da informação, pessoal da ethical TI. hackers, É, pessoal da TI para fazer sim, engenharia reversa. Então, sai muito mais caro e não é garantido, sim. porque hoje, quando a gente fala das principais plataformas, Uhum. seja ela o Google com o YouTube, seja ela a Meta com Insta, Facebook e WhatsApp, Uhum. a gente está um pouco refém das Uhum. políticas de privacidade dessas big techs. Entendi. Então, quando acontece, você não consegue nem dizer para ele que aquele golpe que está sendo aplicado ou aquela conta que está sendo denunciada por estar infringindo as políticas, que você, que Uhum. levou anos para construir a tua audiência, com a sua credibilidade, né? Chegando nos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 seguidores ali, né? Uhum. Ralando para chegar neles. De repente, alguém entra na tua conta e começa a aplicar golpes na sua conta. As Sim. pessoas começam a denunciar a sua conta com razão, porque realmente está acontecendo golpe, Uhum. mas você nem consegue falar para a Meta que você também é vítima. Entendi. E aí, para todos os efeitos, de quem é a conta? É sua, a Meta te bane. Entendi. Não interessa se você tem 5 anos que você andou correto, que você não fez nada de errado. Se você, em determinado momento, começar a infringir as regras da plataforma, Uhum. para ela é muito simples, ela te bane. Sim, e E acabou. todo o trabalho que você fez, todo o marketing que você fez, toda a credibilidade que você construiu, Sim. você vai continuar deixando isso à mercê sem colocar nem algumas barreiras de proteção para dificultar o acesso indevido à tua conta? É sobre isso que a gente faz. Sim. Tanto na minha mentoria Feras da Proteção Digital, quanto na minha comunidade gratuita, está gratuita por enquanto, já já ela vai deixar de ser, mas por enquanto ela está gratuita, onde eu trago informações diárias a respeito dos golpes, o que está acontecendo, quais são as evoluções da tecnologia para o bem e para Entendi. o mal. Sim, claro, tem que falar os dois lados, né? E eu faço sempre uma analogia da faca, sabe, Edu? Hum. A faca, a gente pode utilizar ela para passar manteiga no pão, aquela manteiga quentinha, naquele pão saído do forno, aquela manteiga que derrete, chega da água na boca. Sim, Ou também a gente pode utilizar essa faca para ferir ou para matar alguém. sim, é Vai verdade. depender da pecinha que está no Faz. comando desta faca. Exatamente, exatamente. Veja bem, na sua bio, a senhora diz que tem lá o link que cai direto no passo a passo para a pessoa fazer a blindagem sozinha. Ele pode comprar esse passo a passo e vai fazer sozinho. Caso ele não saiba, aí a senhora também oferece uma consultoria, é isso? Exatamente. E se Você for uma pode fazer. loja ou algum escritório aí na sua cidade, você também faz em loco e identifica mais problemas na tecnologia da informação, na proteção digital. É isso? Dada a minha formação, então eu sou formada em administração, 10 anos de mercado financeiro,
15 anos de docência, minha pós é em direito trabalhista, minha matéria de docência é penal e eu advogo na civil, então eu acabo tendo uma visão muito ampla, tanto Sim. da empresa quanto da parte financeira, da parte tributária, da parte contábil. Uhum. E nos últimos 5 anos eu venho mergulhada dentro da proteção e privacidade de dados no Brasil, ligada à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi feita por uma pressão internacional e de tratados internacionais, É. principalmente da União Europeia, que é a GDPR, né, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Então, a gente acaba navegando um pouquinho nessas duas legislações de proteção de dados, por quê? Há uma quebra de paradigma dos últimos tempos para cá. Certo. Antigamente, os dados eram da empresa. A Uhum. empresa tinha sua carteira de cliente. O Uhum. gerente do banco recebia até luvas quando saía de um banco e levava aquela carteira de clientes para o outro banco, Sim. né? Na minha época era muito comum isso acontecer. Uhum. Então, o banco assediar o gerente do concorrente para trazer aquela carteira. Depois da implementação da LGPD, da GDPR, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, houve uma quebra desse paradigma. Uhum. Esses dados não são mais do banco ou do gerente ou da empresa. Os dados são meus Uhum. enquanto titular de dados. Sim. Então, se eu entreguei o meu dado para o banco, o Uhum. gerente que sai daquele banco não pode levar meu dado para outro lugar, porque a minha relação não foi com o gerente, foi com a instituição banco. Sim, entendi. E quando o gerente sai e leva isso, Uhum. é um incidente de tratamento ou um vazamento de Informação. informação. Sim, claro. Crime. E as empresas precisam, é um crime. E Sim. as empresas precisam entender Uhum. que quando a gente fala de leads aqui no digital, Uhum. você não pode abordar a pessoa da forma que você quiser. Você não pode comprar um banco de dados de origem duvidosa Uhum. e sair disparando e-mails ou mensagens para as pessoas. Sim. E quando eu faço esse protocolo de blindagem nas empresas, quando eu vou Uhum. fisicamente, né, nas empresas ou virtualmente também, quando a gente faz, Uhum. né, esse pacote, qual é o olhar de conselheira consultiva em privacidade? É Entendi. diferente. Porque uma coisa é eu pegar quais são as medidas técnicas. Ah, eu tenho que fazer o passo um, 2, 3, 4, 5, e com isso eu coloco várias camadas de proteção que dificulta um acesso indevido à minha conta. Tá protegido? Sim. Sim. Mas que mais eu posso fazer? Uhum. Será que a minha relação comercial, como este cliente está chegando na minha empresa, será que ela está boa? Será que ela está adequada? Será que a forma que o meu colaborador, que o meu vendedor está ligando para a pessoa, está entrando em contato com a pessoa, será que está da melhor forma? Será Sim. que não está invasivo? Será que não está infringindo algum direito dele, Sim, pode ser. desse lead, desse meu cliente? Aham. Né? Porque não é que você não pode acessar mais o cliente, Sim. mas hoje você precisa dizer, tá, como que você conseguiu meu contato? Sim. Olha a diferença, gente, comercial. Tem muitas coisas que falam, né, da experiência do consumidor, né, do Uhum. X, né, do user experience, né, Sim. experiência do cliente. Se eu chego para você já te ofertando o meu produto, olha, Edu, eu tenho aqui um protocolo de blindagem, não sei o que tal, custa tanto, papapá, e mando isso no teu WhatsApp, primeira coisa que você vai pensar, você vai olhar e falar, mas quem é esta pessoa? Sim, exatamente. E onde Da chegou? onde ela, E onde você chegou? Né? Quem é? né? E aí, assim, qual é a diferença sua para um golpista? Sim. Nenhuma. Agora, se você chega com o storytelling, se você chega mostrando, olha, Edu, tudo bem? Né? Participei ou acompanhei o teu podcast, achei muito legal, eu trabalho com isso, isso e isso. Tem interesse em saber mais sobre o meu trabalho? Uhum. Opa, a Sim. coisa já muda de Já figura. muda bem, né? Muda E bem. aí, quando esse cliente me dá essa primeira abertura, opa, ele se interessou. Se ele não me deu abertura, deixa ele quieto.
sim. Então, eu acabo fazendo este olhar também, além da parte de conformidade legal mesmo, né? Sim. Tem política de privacidade no site, não tem, aí toda a parte técnica eu também faço. Uhum, Então, eu atuo nas duas pontas, tanto como mentora, em uhum, relação à proteção, o que que você precisa saber antes de delegar, para quem está aí neste início de carreira, uhum. em voo solo, eu equipe, né? Eu Sim. tenho um, dois, três funcionários, Aham, não tem time de TI aham, interno, não tem aham. um time de tecnologia e segurança da informação interna. Sim. Como fazer, como que eu protejo? Kátia, o que que é um firewall? O que que é um antivírus? Uhum, Qual que eu instalo? Como que eu instalo isso? Eu não tenho ninguém que me oriente nisso. Agora tem. sim. Me Agora chama tem. lá, arroba Exato. katia.polon, Sim, né? Porque eu tenho um time muito grande de sim, parceiros que, para aquilo que eu precisar, eu sei para quem pedir. sim, Às vezes é aquela história, eu não preciso saber fazer, eu só preciso saber quem sabe, sim, exato. Exato. né? Aham. E modéstia à parte, eu sei muitas pessoas boas que Uhum. sabem fazer muitas coisas que me complementam. Então, tem várias que eu consigo fazer sozinha, Sim. mas eu tenho um time muito bom para resolver essa parte toda de proteção, risco, conformidade e segurança da informação dentro do teu negócio. Legal. E também a doutora Kátia acabou de falar que ela tem lá o link dela, tem a consultoria dela, e a partir de agora, em primeira mão, digo, a doutora Kátia faz parte da nossa mentoria, vai falar aí com os nossos mentorados a partir de agora, vai dar uma aula lá, e a partir do momento que o mentorado conhecer a doutora Kátia e quiser os serviços dela, é só chamar, né, no arroba Kátia.polon com dois L's, não é isso? Dois L's e N, e Ele no final. falando que é da mentoria do Edu, sempre, sempre, sempre vai ter um diferencial, seja de atendimento, seja de valores, seja Obrigado. de bônus, de bonificação, o que eu puder fazer Obrigado. para auxiliar, E os né? nossos Porque mentorados que nos assistirem aqui também, nos nossos stories também no YouTube, pode procurar, mesmo antes da aula da doutora Kátia, na nossa mentoria, pode procurar ela aí que estejam necessitados desse tipo de trabalho, que é fundamental hoje, como ela mesma falou. Então, vamos prevenir antes de remediar. Quem tem um Instagram, um Facebook, um WhatsApp muito ativo, tem que blindar mesmo, para não se decepcionar depois e ficar aí com a mão na cabeça, sendo que já foi, né? Então, já foi, deixa para lá, vamos fazer tudo de novo. Então, para evitar isso, procure a doutora Kátia e eu tenho certeza que você vai ser muito bem assessorado aí, uma pessoa que já tem um know-how nesse ramo e já ajudou muita gente aí e vai continuar ajudando, né, doutora? É se isso. Deus quiser e permitir, Sim, é, hoje, Edu, nós vivemos 100% do tempo conectados, sim, né? E várias pessoas até que estão morando aí em Portugal ou que saíram do Brasil para fora, né? De uma forma geral, sim, um dos motivos de saírem, de vários brasileiros saírem do Brasil é uma questão de segurança, né? sim, Uma questão de segurança física, sim. né? A questão de segurança pública, roubos, assaltos, furtos, Uhum, né? Que infelizmente acontecem aqui no Brasil. E nós aprendemos a duras penas sim, a nos proteger uhum, aqui no Brasil. Então, a gente sabe quais são os horários mais convenientes ou menos convenientes, a gente sabe, na maioria das vezes, quais são as regiões mais perigosas ou menos perigosas para a gente andar. Qualquer brasileiro, né, que entenda um pouco, que viva nas grandes cidades, já sabe que você não usa chamariz, né? De preferência não mexa no celular na rua, sim, joias, né? Carro. Então a gente já sabe essas proteções físicas. sim. Porém, no digital, pelo digital ser muito novo, Uhum, muitas pessoas descuidam sim, dessa proteção do digital sim, por falta de conhecimento.
sim. Tem a má fé também, mas eu nem vou na má fé, Uhum, né? Eu vou na falta de conhecimento. Então, às vezes, você tem parentes que moram fora e você quer compartilhar a tua vida e manda foto sua do filho. uhum, E, Kátia, significa que eu não posso postar? Não, mas pensem sempre antes de postar, porque às vezes você está expondo mais dados do que você imagina. sim, exato. Então você está colocando às vezes a placa do teu carro, você está colocando, aparecendo aonde você está em tempo real. Sim, Você está colocando às vezes o uniforme da criança, ou sim, tem tudo seja, você certo. está informando aonde teu filho trabalha, isso, aonde teu filho estuda, aonde você trabalha. Isso pode ser usado de várias formas contra você. Contra você, Po- exato. Pode ser usado para te aplicar um golpe do tipo, aqui eu sou da escola tal, aonde Sim, o teu filho trabalha, o teu filho estuda, isso. e aconteceu tal coisa, aí você tem que fazer uma transferência porque, sei lá, um seguro saúde. Sim, Cara, falou o nome do meu filho, falou a idade do meu filho, falou a característica do meu filho, falou o nome da escola do meu filho, como que eu não vou acreditar que é da onde estava dizendo que é? sim, exatamente, exatamente. Mas pense, foi você que deu publicidade disso. Sim. Você que enfatizou a situação. Você que enfatizou, Sim, você ajudou, você está contribuindo sim, exatamente. para que o golpista tenha acesso a essas informações, para que ele possa te aplicar o golpe. E Sim, aí, aonde vai a conselheira consultiva em privacidade? Se isso acontece, qual é a primeira reação? Ah, vazou os dados da escola. sim, sim, E aí vai em cima da escola. sim, exatamente. Sendo que a E escola não como está é nem que sabendo de não nada. está nem sabendo? Mas aí, como é que a escola prova Aham, que não foi de lá que vazou o dado? sim, exato. Kátia, como eu faço uma prova negativa, que no direito a gente chama de prova diabólica? Sim, Porque eu consigo provar uma coisa que aconteceu. sim, Eu não consigo provar juridicamente uma coisa que não não aconteceu. aconteceu. Exato. E aí, como é que eu provo? Por meio Uhum, de uma conformidade legal. Então, sim, se essa escola, se esse estabelecimento comercial está orientado com a uhum, conselheira, que é o que eu faço. Como é que está a tua política de privacidade? Como é que está teu treinamento com o teu time? Como é que está o termo de uso? Você uhum, orienta os pais a respeito dessa questão de proteção digital? sim, Então, se você tem evidências de que você faz isso tudo, se sim. um pai te questionar lá na frente, Uhum, você tem como se defender, falar, não, mas peraí, quando você veio aqui, quando nós formalizamos o nosso contrato, olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquele outro, daqui não foi. sim, Então você dá muito mais credibilidade para o teu negócio, sim, agrega valor sim. e protege o teu cliente. Hoje, na proteção que a senhora faz nas redes sociais, qualquer tipo de rede social, não é uma em específico. Então, Qualquer tipo, porque são procedimentos que a gente faz. Aí, qualquer um. lógico, cada rede social pode ter uma Uhum, diferença, sim, né? Algumas aceitam que você tenha um cofre de senhas, algumas uhum, aceitam que você faça um múltiplo fator de autenticação com um autenticador externo. entendi. Outras não, outras é só com o autenticador interno. O Uhum, WhatsApp, por exemplo, você utiliza o PIN, que é um número, né, uhum, 6 dígitos, sim. para você fazer o múltiplo fator de autenticação. No Uhum, Facebook e no Insta, você já consegue colocar um autenticador externo, um Google autenticador externo. Authenticator, Sim, um Microsoft Authenticator, né, que ele gera números ali a cada 1 minuto, ele muda uma sequência de números. sim. Então, cada plataforma tem alguma Parece um especificidade. token, não é? É um É um token. token. Cada uma delas tem alguma coisa, mas a base, quando a gente entende o passo a passo, Uhum, ele pode ser replicado. Talvez mude alguma ferramenta, que sim. aí é onde eu entro na consultoria Eu para falei auxiliar. naquele dia, naquele dia lá da mentoria, eu não sei se a senhora viu, eu falei que eu tomei um prejuízo de mais de 50 vídeos meus que estavam gravados e estavam no Drive, que a gente usa o Drive aqui, e nem tinham ido para o ar ainda.
E um cidadão que trabalhava com a gente aqui ficou, acho que chateado com alguma coisa, que não correu como ele queria. Ele apagou, simplesmente apagou. 50, mais Isso de já 50 é um arquivos. incidente. Isso já é um incidente de informação. Sim, exato, exato. Porque o que é considerado incidente de tratamento de dados? Uhum, Tudo que seja contrário uhum, àquilo que eu falei que eu ia fazer de início. sim, sim, Então, se, por exemplo, neste momento existe um contrato tácito entre nós dois, sim, né? Você me convidou para o podcast, eu aceitei o convite e sim, estamos aqui conversando, mas tem a minha imagem, né? sim. Meus dados biométricos de face, tem a minha voz, só essa voz, Uhum, essa voz minha é única no mundo. sim. Né? Esse conjunto de traços são únicos no mundo, me Uhum, individualizam no mundo. Então, quando há uma perda, um dano, ou um uso indevido dessa informação, uhum, inclusive o deletar, né, apagar essa informação, eu disponibilizei, vamos pensar assim, eu disponibilizei o meu tempo, o sim, meu conhecimento para uhum, participar de um podcast. sim, Aqui fizemos de forma gratuita, uhum, mas se tiver algum outro valor envolvido, você pode ser responsabilizado pela perda desses vídeos, sim, porque a pessoa deu tempo, a pessoa estava esperando aquela publicação, aquela sim, publicidade, né? E de repente não teve. Então não deixa de ser uma quebra de contrato. sim, exato, exato. Por E exemplo, pode haver uma responsabilização civil. sim, por exemplo, isso é bem importante frisar. Então, por É. exemplo, se eu tenho o meu Drive ali, aí eu disponibilizo a senha do Drive para a senhora entrar, para qualquer pessoa entrar, seja de onde for. Existe a possibilidade da pessoa, mesmo com a senha, ter que pedir autorização para mim, por exemplo? Vir uma mensagem de autorização para mim? Sim ou não? Depende do motivo, depende do quê, Hum. né? Tem coisas que dá para a gente configurar dessa forma, mas o Autorização seria ideal 2 fatores, é isso ou não? mas o ideal é a gente segmentar, não é você ceder a senha, Uhum, entendi. né? Porque quando você cede a senha, para todos os efeitos, foi você que fez. Sim, exato. E aí, quando você segmenta essa senha com o acesso, por exemplo, a pessoa pode acessar, mas não Uhum, pode editar. entendi, Ela pode acessar, mas não pode fazer o download. entendi. Ah, não, mas ele é o editor do vídeo, ele precisa fazer isso. Ok. Então vamos fazer um contrato com ele antes que Aham, estabeleça que hum, se ele danificar, deletar, vai ter alguma responsabilização civil, penal, financeira, multa ou alguma outra coisa assim. Por entendi. quê? Quando a gente faz no preventivo, e essa é a função da conselheira, eu Sim, consigo ver todos esses lados, todos esses sim. pontos cegos. Salvaguardar o proprietário, não é isso? E aí, assim, o que que a gente pode fazer? Ah, mas erros acontecem, acidentes acontecem, tudo bem. Então, vamos criar uma redundância? Tá no Drive? Já fica a dica aqui no teu caso, tá? Uhum, Tá no Drive? Tá no Drive. Então, vamos criar um procedimento uhum, que tá no Drive, ninguém pode alterar nada do que tá no Drive. entendi, Qualquer coisa que seja feita tem que fazer uma cópia entendi, para edição, porque aí eu sempre salvo, ou subiu no Drive, eu subo uma cópia no YouTube entendi, privado, porque entendi. aí eu estou usando uma plataforma que eu vou editar e uma outra que eu vou guardar o vídeo na íntegra. Ou também eu posso, seria possível também ter 2 contas no Drive? Pode ter duas contas no Baixar nas Drive, duas? pode ter um backup Sim, baixar nas em duas. nuvem, Sim, na pode nuvem. baixar nas duas. Sim, Então, depende muito da necessidade, do sim. nível de sigilo, da frequência, de quantas pessoas movimentam, quantas pessoas acessam ou podem ter acesso. A Boa. gente pode ter uma pasta criptografada Sim. que você troca essa senha de criptografia, a senha de acesso da pasta, Uhum, a cada semana, por exemplo.
sim. E aí, qualquer pessoa que queira acessar tem que te pedir essa senha, então você consegue monitorar quem está acessando. Hoje a gente acabou a gravação, as gravações no sábado, já baixa para o Drive e a gente já coloca também no HD externo, também é feito isso, no HD externo, e jogamos para um computador que tem uma memória grande, deixamos nesse computador, não é? Também uma pasta ali só de arquivos que foram gravados. Depois que tomamos a paulada, a gente aprendeu. Então, antes não, porque o que aconteceu? O rapaz saiu do trabalho, não é? Tá, tudo bem, vai embora. E nós não trocamos a senha, entendeu? E ele foi lá e, pumba, entrou. O cara foi tão. Política, a conselheira faz isso, tá? O meu serviço de conselheira consistiva em privacidade. Uma das coisas que a gente olha é a questão da conformidade Sim, e claro. tempo de uso, Uhum, política de uso, sim, prazo de uso, acesso. Foi demitido? Foi demitido. Entra e troca a senha. sim, sim. Simples assim. Edu, para você ter uma ideia, a galera da TI teve um caso que Uhum, ele apagou. Ele saiu da empresa, foi mandado embora. 3 meses depois, ele ainda estava com acesso. Ele uhum. apagou o servidor, que Nossa, era em nuvem. nossa. O Olha, servidor da empresa. caracas. E é simplesmente você ter uma política de troca de senhas, uma Sim. política de demissão. Uhum, Demitiu, qual é o passo, qual é o checklist? Vou demitir uma pessoa, ok. Qual uhum. é o checklist? Você não tem um checklist para contratar? Sim, Por tem. que não tem um checklist para demitir? Ah, eu Exatamente. vou demitir. O que eu tenho que fazer primeiro? Tiro o acesso daqui, tiro o acesso dali. Nananana. Aí qual é a grande falha? Principalmente de quem está começando e é o empreendedor. Às vezes, por economia, você deixa o funcionário utilizar o equipamento dele, Sim, celular dele, notebook dele. sim, Se o celular é dele, o notebook é dele, você não tem gerência nenhuma sobre isso. sim, é verdade. É verdade. Se ele perder, se ele deletar, se ele fizer fogueirinha Sim. com o equipamento dele, ele Uhum, pode. Mas quem é responsável pelos dados que estão lá dentro uhum. ainda é você enquanto empresário, porque quando eu dei o meu dado, eu dei para alguém, funcionário teu. Sim, exatamente. Então, para todos os efeitos, eu dei o meu dado para a tua empresa. Sim, sim. É. Responsabilidade é do empresário, né? É do empresário, sempre vai sobrar para o empresário. Então, mas eu não tenho, Kátia, como comprar equipamento para todos os meus funcionários, vai ficar muito caro. Tudo Uhum. bem, esteja ciente do risco. Sim, claro. Esteja ciente do risco. E assim que este colaborador, assim que a empresa tiver condições, compra o equipamento da empresa. Sim, Porque exatamente. o equipamento da empresa você pode deletar ele remotamente. Sim, sim. E existem ferramentas que a gente consegue fazer. Uhum, Ou cria um sistema da empresa que ele até pode rodar dentro do equipamento do funcionário, uhum, mas ele roda dentro do equipamento do funcionário com os túneis de segurança, a VPN, uhum, e você consegue meio que blindar o uhum, acesso daquela informação. Embora ele utilize a máquina dele, ele uhum. não consegue baixar aquela informação na máquina dele. Entendi, entendi. Então, depende do que vai ser feito, depende da necessidade, do grau, do porte, do risco, né? Mas o olhar da conselheira é justamente para isso, para eu Uhum, entender qual é a tua realidade, para eu entender com quem você compartilha os dados, uhum, como é que é a tua estrutura. Você tem muito prestador de serviço? Você tem mais funcionário, no caso do Brasil, CLT? uhum. CLT é um tratamento, PJ é um outro tratamento. Entendi. Porque PJ eu estou falando de empresa com empresa. Empresa com empresa, exato. É diferente, eu não tenho uma hierarquia Uhum, do colaborador. sim, Então, o que que esse colaborador acessa? Né? É um cara de TI? Opa, a gente tem que ter um olhar. Não, ele é só operacional, ele só abre, consulta o valor da venda ou só atende o cliente pelo telefone, nem mexe com nada de financeiro. sim, A gente precisa mapear quais são as necessidades de cada negócio de acordo com o negócio.
Lá na mentoria, você comentou de franquia, sim, né? Eu estou em tratativas com uma franquia aqui no Brasil, da gente fazer um circuito, né, de informação, de palestras, de treinamento para os franqueados. entendi. Porque tem vários franqueados que acham assim, ah, mas isso é o sistema da franquia, o problema é da franquia. Uhum, Em tese, sim. Problema de segurança da informação do sistema aqui. sim. Mas quando esse franqueado deixa o notebook destravado lá no balcão e Uhum. qualquer funcionário pode mexer, Aham. o problema não é da franquia. Sim, é O lógico. problema é do franqueado aqui. Obrigado, exatamente. Se a loja é roubada e o notebook é onde tem a senha, onde Uhum, tem o sistema, tudo salvo, uhum. é roubado, se esse notebook não tem um antivírus e não tem um protocolo de Segurança? backup ou de segurança ou de deletar remotamente, Uhum. o sistema da franquia pode ser infectado Sim, exato. ou pode ser acionado. E culpa do franqueado. E a culpa vai ser do franqueado. Franqueado. Mas vai reverberar na franquia. Sim, com Que certeza. se ela for atacada, pode espalhar para os outros, Sim, para os outros franqueados. as outras unidades da rede. Sim, sim, Então, como é que está essa questão? Foi feito esse due diligence? Foi sim, feito esse treinamento para o franqueado, assim, desenhando mesmo o que sim, ele tem que fazer? sim. Porque você desenha a venda, você desenha o processo, você desenha o que ele tem que fazer, principalmente o que ele tem que pagar. Uhum. Mas você desenhou para ele como que ele protege? Sim. É verdade, está certíssimo, certíssimo. Então a gente precisa entender Uhum. que vivemos conectados e tem Sim, muita coisa sim, que a gente precisa olhar para essa proteção com um olhar diferente. E não é para ser píssico, não é para ser teoria da conspiração, não é uhum. para pensar que, nossa, você só vê o lado ruim das coisas. Não, Sim. gente. Como advogada, eu brinco falando, ninguém vem atrás de mim na época do namoro. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Porque, ah, meu presente de Deus. É Aí assim, na hora que você quer devolver para o mar a oferenda, sim. né? Na hora que você quer largar, aí vem atrás do advogado. Fala, gente, mas Sim, por que vocês não colocaram isso no papel agora no início? sim, Ah, mas o combinado não foi esse. Onde está escrito esse combinado? Quando está escrito ainda, já é né? difícil, né? Pode ser que não aconteça. Sim, Se não está escrito, como que a gente faz? sim, é verdade, é verdade. É complicado. Mas E acontece. o, e o empreendedor, coitado neste ponto, né? Coitado entre aspas, né? Aham, Ele tem tanta coisa para ver, né? Ele tem tantas decisões que ele precisa tomar, ele tem tantos pepinos, ele tem tantos problemas para ver, que eu entendo perfeitamente que essa é uma parte mais técnica, essa é uma parte mais delicada, é sim, uma parte mais oculta do risco do negócio dele, sim, talvez. sim, eu entendo bem. E ele não vai conseguir fazer Aham, isso sozinho. sim, É para isso que eu estou posicionada, aham, para ser o teu escudo sim, neste ponto, para conseguir perfeito, blindar o teu negócio neste ponto. sim, Então, eu olho, eu vejo onde está o ponto, eu te alerto deste ponto, eu te ajudo a resolver este ponto. E se aham, você não puder resolver agora, pelo menos você já está ciente dele. sim. Se Não, der ruim, você já sabe o que fazer. é o principal, já está ciente da situação, né? É, Porque ser pego de surpresa é muito complicado. sim, eu Você entendo. não tem tempo Sim, de reação. sim, Por exemplo, o que aconteceu em Porto Alegre ano passado, acho que foi ano passado, das enchentes em Porto sim, Alegre, no Brasil. sim. Quantidade de empresas que Uhum. ficaram completamente embaixo d'água. Muitas, né? Infel- Quantidades de escritório de contabilidade Sim, que tem os que dados de um monte de clientes, né? e é obrigada a guardar esses dados por no mínimo Falei. 5 anos. Sim, sim. Então, como é que fica? Como é que fica
sim. A obrigação legal agora desses clientes, vamos dizer que daqui a 4 anos e meio, a Uhum, Receita Federal intime a empresa porque, sei lá, não pagou determinado imposto. uhum, Como é que a empresa prova que pagou? sim. Esse escritório de contabilidade tinha algum backup em nuvem? Tinha isso digitalizado? Tinha isso em outro lugar? Ou estava só no físico ali? Se tivesse só no físico, dá dentro d'água mesmo. Aí Estava acabou. dentro da água. É, exato. É, o que você falou, eu tenho um HD externo, é bom? É bom. É Sim, uma outra ferramenta. sim. Mas é um HD externo. Se você deixar o HD externo junto com a máquina e pegar fogo no prédio, você perdeu os Acabou. dois, você não tem Pegou. backup. Exatamente, exatamente. Não tem backup. Tem que deixar. Kátia, mas eu só posso ter um HD externo. Eu não tenho como pagar backup em nuvem. Faça no HD externo, ok. É melhor isso do que nada, Sim, sim, né? Mas será que não dá para salvar num drive, sim. né? Um Tenho drivezinho, né? certeza que não. Drivezinho? Drivezinho, né? É verdade. Pelo menos. Sim, Então, tem meios de fazer, né? sim. Uma coisa que eu sinto muito é assim, para a gente saber pedir ou para a gente Uhum, saber delegar, a gente sim, precisa ter uma certa noção. sim. E às vezes o empresário, principalmente aqui no Brasil, ele está Uhum, sendo muito enganado sim, por empresas que vendem selo de adequação, que vendem pacote de documento e aí o cara até compra e ele acha que aquele pacote já resolveu a vida dele. sim. Infelizmente. Então, eu Infelizmente. faço a parte de documentação, eu faço política de privacidade, sou advogada. Então, eu Sim. faço política de privacidade, eu faço contrato, eu faço termo de uso, eu faço tudo isso. Aham, Mas eu foco muito mais no comportamento das pessoas. entendi. Porque não adianta o papel estar lindo, belo e formoso, Sim. se na realidade aquilo que você colocou no papel não está sendo feito. Está sendo usado, né? Exato, exato. Porque a tua vulnerabilidade é real. Um Real. hacker vai bater ali. Sim, Uma exato. autoridade nacional de proteção de dados vai olhar a tua documentação, vai falar: Uhum, Nossa, que linda a tua política de privacidade. Me manda as evidências de que você faz tudo que você está falando que você faz aqui. sim. Aí quebrou. E aí, se você não tem evidência, você perde o princípio da boa-fé. Sim, é verdade. Porque qual vai ser a leitura? Falando, não, mas peraí, ele está falando, está dando Uhum, publicidade, falando que faz uma coisa que eu pedi uma evidência e ele não faz. sim, Então, esse cara está querendo me enganar e o pior, está querendo me enganar enquanto autoridade e está uhum, querendo enganar o titular de dados também. sim, Então, a martelada tem que ser maior, porque ele sim, está ferindo o princípio da boa-fé. é verdade, é verdade. E às vezes ele fere por desconhecimento, porque venderam para ele que aquilo ali ele ia estar 100% adequado e ele acreditou. E acreditou e acaba se prejudicando. E vai se prejudicar. Então, como conselheira, como mentora, como fera da proteção digital, Aham, o meu posicionamento é esse: é levar essa informação e auxiliar, sim, tirar esse problema das costas dele, sim. porque, gente, impossível fazer sozinho. Sozinho não dá, Não dá, não dá, não dá. não dá. Sim, exato. Muito bem, doutora. Muito obrigado pelas suas explicações aí. Lembrar as pessoas que vão nos assistir aí nessa gravação e também nos stories que faremos, que em fevereiro a doutora vai estar palestrando, falando sobre esse assunto aqui na cidade de Leiria, aqui em Portugal. É, e antes disso, no dia 13 de setembro, teremos o nosso evento aí da mentoria Além do Horizonte. A doutora de primeira mão já está convidada, caso queira vir aí palestrar com a gente aqui no dia 13 de setembro. Será um prazer tê-la. Ao vivo, aqui, um evento presencial que teremos aqui na cidade de Leiria também. E daqui para frente, como eu disse, a doutora está aí convidada e aceitou fazer parte da nossa mentoria online e vai dar essas instruções aí para os nossos mentorados e depois para os nossos mentorados em offline, não é? Obrigado, viu, doutor? Com muito prazer e muita honra, levando realmente
Aham. cumprindo o propósito de levar a informação de qualidade ao maior Isso número aí. de pessoas possíveis. Sim. Deixo aqui as minhas redes sociais, @katia.polon no Instagram e Katia Polon no LinkedIn, no YouTube. Aham. E em breve vem outras novidades por aí, mas fico muito honrada de fazer Obrigado. parte da mentoria, Obrigado. fazer parte desse time que Obrigado. realmente está comprometido em auxiliar, Sim. né, as pessoas, os empresários a crescerem Esse, cada vez esse, mais. esse é o nosso E ponto. eu entendo que quando a gente auxilia outras pessoas a Aham. conquistarem os sonhos Sim. delas, né, é muito mais recompensador para a Sim. gente, Sim. né? Não é só uma proteção, não é só um serviço, não é só dinheiro. É Sim. ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas e a protegerem o porquê e o Isso. porquê Isso. delas. Isso. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Muito Até a obrigada. próxima.